Olá, anjinhos! Então, estamos nós aqui para mais uma aula. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Fabrícia e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre as ciências sociais, tá? Vamos relembrar o que são as ciências sociais. Então, as ciências sociais é um ramo da ciência que estuda aspectos sociais do mundo humano, ou seja, a vida social de indivíduos e grupos humanos. E o que isso significa? Se a gente pensar a nossa sociedade ao longo de todos esses tempos aí, as sociedades elas já sofreram intensas transformações. Lembrando que as ciências sociais elas surgiram lá no século XIX, diante de intensas transformações que estavam acontecendo. Transformações essas no campo político, econômico, cultural, obviamente envolvendo aí toda a sociedade. Então, as ciências sociais elas surgem para tentar entender essas mudanças. E para isso, para facilitar também a nossa compreensão, as ciências sociais elas se dividem em algumas grandes áreas, como a antropologia, a ciência política e a sociologia. E aí a gente vai, obviamente, agora analisar, tentar lembrar um pouquinho o que é cada área de estudo desse, começando pela antropologia. A antropologia, ciência que se dedica ao estudo das diferenças, usando como exemplo as várias formas que as sociedades escolheram para viver e organizar sua coletividade. Tá? Nós temos muitas sociedades diferentes, que têm seus costumes, seus hábitos, suas tradições, e cada uma com sua forma de viver. Por exemplo, a forma como cada sociedade se alimenta, né? Como elas buscam essa alimentação? Caçam, pescam, buscam fazer uso de recursos que estão disponíveis na natureza, ou, no nosso caso, aquilo que está disponível no supermercado, né? Mas são formas de buscar uma alimentação. E como também a gente prepara esses alimentos? São diferentes, como consumimos, né? São formas diferentes. A gente tem que lembrar que fazemos coisas muito parecidas, mas ao mesmo tempo diferentes. E isso é de interesse da antropologia. A antropologia é estudo das semelhanças e diferenças dos vários grupos humanos existentes na Terra. E por falar em grupos, a gente tem aqui que lembrar, né, as tribos urbanas. São tantos gostos peculiares, gostos tão particulares de música, vestimentas, ornamentos, né? São tradições diferentes, hábitos diferentes, costumes. Olha o kilt escocês, né? Poucas sociedades um homem vai usar saia. Esse é um campo de interesse para antropologia. E aí a gente parte para uma outra área de estudo das ciências sociais, que é a ciência política. E aí quando a gente fala em política, a gente lembra logo do executivo, legislativo e judiciário. Então, o que é a ciência política? Ela dedica-se ao estudo da política e das formas de poder. Ou seja, vamos estudar sim as várias formas de regime. Quando falamos em política, a gente lembra logo da democracia, que é o regime político que existe em nosso país, né? Temos democracia, temos a monarquia pelo mundo, tivemos o absolutismo, totalitarismo, enfim, são tantas formas de regime governamentais que a gente tem que lembrar da importância da ciência política para tentar compreender um pouquinho isso aí, né? Mas a gente não pode também esquecer das relações de poder existentes, os líderes, né? A liderança indígena, os líderes de comunidade, são relações de poder que existem à nossa volta. Pessoas que estão capazes de se fazer ouvir, de convencer o outro, de fazer com que o outro obedeça, siga regras, né? Então, ele tem esse poder de dominação, tá? E isso é a área de quem? Da ciência política. E aí nós temos a nossa terceira área de estudo, que é a sociologia. A sociologia é o estudo científico da organização e do funcionamento das sociedades humanas e das leis fundamentais que regem as relações sociais. Tá? Então, a sociologia ela vai pegar um pouquinho, uma coisa um pouco mais ampla, né? Ela vai
tentar entender a sociedade, a origem de uma sociedade, a sua estrutura social, como ela se organiza, né? Então, com a sociologia, por exemplo, o mundo do trabalho ou os mundos do trabalho são tão diferentes, passaram por tantas transformações, tantas leis, né? O mundo do trabalho nos mostra o quanto é importante ou o quão é importante que a gente compreenda a sociedade em que vivemos. Por que as coisas acontecem de uma forma e não de outra, né? O que pode melhorar? A sociologia, ela vai estar aí apontando, analisando e apontando caminhos para que melhorias sejam buscadas, né? Para que a sociedade ela possa estar se transformando, estar buscando caminhos que levem a novas transformações. E isso ajudando também outras ciências e outras técnicas também, né? Com a sociologia a gente pode entender as guerras, a globalização, nossa, a globalização, né? Todo esse processo que a gente vem passando, a facilidade com que as coisas entram e saem de um país, né? Coisas boas e coisas ruins, o consumo, por que consumimos tanto, né? A exclusão social ou mesmo a violência. São tantos temas e temas sociais, todos de interesse da sociologia. E aí, para finalizar, né, a gente tem que entender qual a importância das ciências sociais. Por que é tão importante as ciências sociais para uma sociedade? E aí, vejam só, é importante para ajudar a compreender melhor o funcionamento de uma sociedade, sua diversidade cultural e o modo de comportamento dos indivíduos como os seres que fazem parte de um grupo social. E aí, para a gente compreender todo esse complexo, nada mais justo do que cada grande área se responsabilizar por um campo de estudo. Ciência política, relações de poder, antropologia, as diferenças e semelhanças dos grupos, e a sociologia, a forma como as sociedades se organizam estruturalmente. Tá? Hoje era uma aula rápida, só para a gente relembrar tudo que a gente já conhece, tá? A gente se vê em um outro momento. Eu espero que todos estejam bem, que continuem bem. E qualquer dúvida, entrem em contato pelas redes sociais. Até logo!